No ar, com Hamilton Trevisan. Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do No Ar com Hamilton Trevisan. Hoje um episódio muito especial. Antes de eu apresentar aqui o nosso convidado de hoje, já peço para você aqueles recadinhos básicos, né? Não esqueça aí de se inscrever no canal, também de dar aquele like, principalmente aí, né? Ativar as notificações e compartilhar com todo mundo esse nosso bate-papo de hoje, que vai ser muito bacana, com muita música e muita história legal, tá bom? Aproveitar também e já mandar alguns recadinhos importantes, tá? Aqui do lado esquerdo, vocês já vão ver aqui que nós temos um QR Code, tá? Esse QR Code é da Blanco Marketing e Empreendedorismo. Gente, é o seguinte, para você que está procurando uma agência de qualidade, uma agência que com certeza aí vai dar aquela impulsionada nas suas redes sociais e vai principalmente valorizar a sua marca, procure então a Blanco Marketing e Empreendedorismo. É só você clicar aqui no QR Code, você vai ter todas as informações, vai estar aqui durante todo o nosso episódio para você ter as novidades, tá bom? Lembrando também que tudo aquilo que nós vamos consumir daqui a pouquinho tem uma bancada bem legal ali, preparado com todo carinho pelo Rei do Pão de Queijo. O Rei do Pão de Queijo, você sabe, são 33 anos de história aqui em São José do Rio Preto. Recentemente, né, em comemoração do aniversário, foi inaugurada a sua nova loja que fica lá no Plaza Capital. Mas agora tem mais uma loja também aberta, a gente vai falar mais durante o nosso episódio de hoje. Então, obrigado aí a parceria do Rei do Pão de Queijo. Também com a gente, o Fernandão Bebidas, o melhor preço de bebidas de Rio Preto e região é no Fernandão. Vai lá direto no @Fernandão Bebidas, baixa o app também do Fernandão, tá? Para você saber das novidades. Inclusive tá rolando a promoção do Dia dos Namorados. Você pode faturar um montão de coisa legal. Então vai lá, @Fernandão Bebidas no Instagram para você saber das novidades junto com a gente por aqui também, tá? Agradecendo a Encantare Mimos afetivos, que é sensacional. Encantare, que é da nossa amiga Renatinha, ela presenteou também aqui o nosso convidado, daqui a pouco ele vai mostrar com a gente a linda caneca dele personalizada. E tá chegando o Dia dos Namorados e nada melhor do que você presentear a pessoa que você ama com uma cesta linda e maravilhosa. Vai lá no @Encantare Mimos para você saber das novidades, tá? Lá tem muitas opções para você presentear, fazer aquela caneca especial, aquele copo, dar um presente especial para quem você ama, um presente da Encantare. Aquela cesta especial também, que eu tenho certeza que o seu amor vai adorar. E também com a gente, pra gente finalizar essa primeira parte, temos a Mariner Calçados. Gente, é o seguinte, se você não conhece a Mariner ainda, depois você vai lá no @No Ar com Hamilton, depois que acabar o episódio, tá? Tem um vídeo que nós postamos hoje de uma produção bem bacana que nós fizemos lá na Mariner. São 2 lojas em Rio Preto, tá bom? Tem na Constituição e tem Mariner Calçados também lá no posto Monte Carlo, tá? Perto do aeroporto você vai encontrar lá a loja, que é sensacional, fica na galeria. E gente, mais de 15 anos de história e toda a galera que faz parte, né? O Gui, todo o pessoal, para poder proporcionar para você uma loja, para você que tá afim daquele sapato bacana, sapato casual, sapato social. Para você que precisa de uma bota, vai pelos rodeios aqui da nossa região, procure a Mariner Calçados. Para você que é mulher, tá na hora de você presentear o seu amor aí no Dia dos Namorados, e o melhor presente é Mariner Calçados. Vai lá no @Mariner Rio Preto, @Mariner Rio Preto, Mariner Calçados e Acessórios com a gente também aqui no ar. Bom, bora lá então começar o nosso bate-papo de hoje, falar sobre música sertaneja e muita coisa bacana. A história desse cara é bem legal também, apesar de ser jovem, tá fazendo o maior sucesso e a gente acompanha toda essa trajetória. Fez um EP, um DVD, uma coisa que tá muito legal. Igor Gonçalves com a gente, seja bem-vindo. E aí, Hamilton, galerinha do No Ar aí, todo mundo que tá assistindo. Muito obrigado pra quem tá assistindo, que Deus abençoe cada um de vocês. Prazerzão estar aqui, Hamilton. O prazer é meu. Caraca, velho. Meu primeiro podcast, viu? É mesmo? Meu primeiro, exclusivo. Rapaz, eu achei que você já tinha ido em outros podcasts. Não, eu já recebi uns convites, só que eu tava meio inseguro de de não ter muito papo, mas arrisquei. Obrigado, cara, obrigado aí pela oportunidade. A gente tem alguns amigos em comuns aí, as galera que curte. Você sabe que o primeiro vídeo, a primeira vez que eu te vi, na verdade, foi num vídeo. A gente tava na casa de um amigo meu, o Dides, e a gente tava assando uma carne. O Dides é esposo da Flavinha, que faz o Pacabá comigo lá na rádio, né? E tava assando uma carne e tal. E ele falou assim pra mim, cara, você conhece o Igor? Falei, qual Igor? Igor Gonçalves? Falei assim, cara, eu já ouvi falar, mas nunca vi ele, não conheço. Cara, ele ficou, e tinha assim, a gente tava assistindo alguns
shows, algumas coisas que estavam passando na TV, música, ele falou, cara, peraí que eu vou procurar. E ficou procurando, cara. Ele demorou uns 40 minutos. Aí ele achou um vídeo na barbearia do nosso querido Igor Renato, junto com o Christian. Cara, aí eu olhei aqui lá e falei assim, velho, que sensacional, né? Que massa. Porque, cara, era num lugar totalmente inusitado. Tudo bem que ali é uma barbearia conceituada, é onde eu vou também. Cortando cabelo. Cortando o cabelo, tocando violão e cantando. E o barbeiro fazia a segunda, não é? Então você imagina o baita do vídeo que foi. Eu falei assim, gente, que incrível, cara. Massa que sensacional. demais. E aí eu vi, e o Dides, né, falava assim, rapaz, esse você precisa ver, eu tava lá ao vivo, eu vi não sei o que lá, ele já tava lá outros dias. Falei, cara, eu vou chamar esse cara pra conversar. Aí eu conversei com o Igor, falei, Igor, você tem o contato do Igor? Eu falei, tenho. O Igor, tem um contato do Igor? Aí ele falou assim, tem. Falei, cara, passa pra mim então que eu vou trocar uma ideia com ele. Massa Cara, e na hora você me atendeu e foi muito bacana e, pô, obrigado tá mesmo. Doido. Eu acho que, inclusive, mandar um grande abraço pro Igor, Renato, pro Christian. Aquele vídeo lá foi na hora, velho. Nós tava lá, tipo, cortando cabelo. Eu e o Christian gostam de cantar muito junto quando eu vou lá. Inclusive, quando eu vou lá, eu demoro umas 3 horas pra cortar cabelo. Não é, porque aí, corta um pouquinho e canta uma música, corta um pouquinho e canta uma música, né? Aí nós tá lá cortando cabelo, aí do nada eu falei, mano, vamos gravar um vídeo junto? Tipo, do nada assim, inusitado, num lugar, tipo, diferente, cortando cabelo, com avental, tudo. Aí ele falou, então bora. Aí nós começamos a cantar lá, ficou massa pra caramba. E, tipo, foi um vídeo que a galera gostou pra caramba, por ser desse jeito, inusitado, né? Sim. E é muito massa, eu amo demais os meninos lá. Tá e, doido. bom, eu não vou saber, mas o nome que era a dupla, mas o Christian, ele fez parte de uma dupla, né? Sim, Bruno Cássio e Rafael chamava. Bruno Cássio e Rafael. Eu ia falar Bruno Dias, ainda bem que eu não falei, né? Mas foi isso aí. Mas o Christian também canta muito, né, cara? O Christian é um cara, é um dos melhores segunda voz que eu já vi. Ele é um segundeiro da hora mesmo, a gente percebe. Conta, e às vezes do nada, eu tô lá cortando o cabelo e assim, na capela, né? Ele começa a cantar umas músicas lá e tal. Gosta. Eu falo, velho, o que você tá fazendo cortando cabelo, né? Mas que é uma baita profissão também. É, demais. Mas eu falo, nossa, velho, que legal. Aí quando eu vi o vídeo, eu falei, poxa, velho, que coisa bacana. Massa pra caramba, e é muito da hora esse negócio de... A internet hoje em dia tem um alcance muito massa, né, velho? É incrível, cara. E tipo assim, eu postei o vídeo lá, foi um negócio que nem tava programado, a gente tava cortando cabelo lá, eu falei, mano, vamos gravar um vídeo aí pra, tipo, investir na internet lá. Postamos o vídeo, velho, foi massa pra caramba. E é Dides, né? Dides. Eu acho que eu lembro dele lá, ele gosta quando nós cantamos umas modas. Não, pô, cara, é muito fã, muito fã. E o Dides, demais, ele curte pra caramba. Tá doido. Cara, eu queria começar contando aí sobre Você tem 22 anos só. 22 anos. Falei, mas como é que eu vou começar a falar da infância do cara? Que foi outro dia, né? Não dá nem pra poder falar muita coisa assim. Mas conta um pouquinho, você é aqui de Rio Preto mesmo. Aqui de Rio Preto, Black River. Tava... Pode falar. Não, pode falar. Desde os 15 anos eu canto, né? Na noite eu já tive várias duplas, inclusive em Rio Preto o povo fala, caramba, velho, o Igor teve dupla demais, o povo me zoou esse negócio aí. Mas na brincadeira, os amigos mais íntimos assim. E aí eu falo, cara, tipo, uma galera de Rio Preto teve dupla já também. Aí eu falei, eu já tive 3 duplas, né? Não sei se você sabe, mas eu já tive 3 duplas. Não, sim, eu sei, mas eu já fui segunda voz também. E olha, nossa, é correria. E aí, desde os 15 anos eu canto, que eu fiz minha primeira dupla, fazia barzinho e tal. E a dupla não deu certo, a primeira. Aí isso foi em 2016. Aí em 2017 eu comecei a compor. Aí eu falei, velho, vou cantar mais não, vou compor, não sei o quê. E aí veio o Gui Dias, não sei se você conhece o Gui Dias. Sim. E aí, cara, a gente montou a dupla, se conheceu, montamos a dupla, só que não deu certo também. Aí eu falei, caramba, velho, será que é pra eu cantar? Porque não é possível, velho. Aí não deu certo, a gente compondo, inclusive foi minha primeira composição, que entrou em um artista, sendo ele nacional, regional, foi com o Gui Dias, que a gente entrou no Lucas Luco. Caraca, foi um marco na minha carreira, assim. E aí a dupla não deu certo, a gente continuou amigo e tal. E aí, recentemente agora, em 2019, montei uma dupla chamada Italy Vinícius, fez um barulhinho aqui em Rio Preto também. Sim. Era uma dupla de outra formação, e aí o segunda voz saiu, e os meninos me chamaram, e aí foi nessa dupla que eu fui segunda voz. Sim. E foi um desafio gigantesco, velho, pra mim, foi, caraca, velho, eu cantava a primeira voz, agora cantar a segunda. E aí, não deu certo também a dupla. E também não deu certo, vocês podem perceber, né? E aí eu fiquei 1 ano sem cantar, velho, fiquei 1 ano sem cantar, eu falei, não vou mais cantar não, vou só compor, tava rolando bem o negócio de composição. Sim. Vou só compor aí, porque pelo jeito não é pra eu cantar. Aí eu
continuei compondo, e aí minha namorada, minha mãe, meu pai falavam assim, velho, por que você não tenta sozinho? Porque assim, não tem como você separar do Gonçalves, né? Sim, tá O Igor só, não tem como separar do é um Gonçalves. casamento eterno, né? E aí eu falei, se eu juntar comigo mesmo, eu acho que não vai dar pra separar, não. Não tem jeito. Aí eu falei, vamos cantar solo então. Aí eu comecei a arriscar o negócio sozinho, demorei muito, porque eu tava muito inseguro também por questão de, pô, velho, num show assim, você levar um show sozinho, e isso passava muito na minha cabeça. Aí eu falava, cara, será que é pra eu fazer carreira solo mesmo e tal? E aí eu arrisquei, começou a dar certo, os negócios a andar, e tô feliz demais. Tamo aí Boa. hoje. Você sabe que você tava falando em relação a de não dar certo, né? Uhum. A gente, é uma coisa muito difícil, porque às vezes, assim, uma dupla é uma sociedade, né? Às vezes uma pessoa pensa de um jeito, a pessoa pensa de outro. Demais. Eu falo muito, né? Que é assim, às vezes o seu sonho é ter uma caminhonete. Uhum. O sonho do cara que faz dupla com você também é ter uma caminhonete, mas são caminhonetes diferentes. Isso, massa. E aí é difícil você, porque às vezes você quer chegar aqui, uma talvez é mais cara, outra é mais barata, uma é mais potente, a outra não é. E chega num ponto que um vai querer comprar e o outro vai desistir e vai querer comprar outra coisa. É isso mesmo. Então você precisa saber o sonho que vai fazer, É né? difícil demais. Uma dupla, eu falo que é que nem casamento, né? É. Casamento é complicado. Você é casado? Casado? Tô, já. E a segunda vez, você imagina o tanto que é complicado. Eu tô brincando, agora eu acertei, graças a Deus. Gente boa demais ela. Não, se eu não acertar agora também, eu falo um negócio pra você, desisto, viu, cara. Eu vou pro outro lado, não aguento mais, tô brincando. Mas eu acho que sociedade em tudo é um negócio difícil, né? Sim. Independente do ramo, de tudo, é um trem difícil sociedade. Mas, graças a Deus, as duplas que eu fiz, assim, não terminaram, tipo, brigadas Continuam e tal. amigo de todo Continuam mundo e tal. amigo. Só que cada um decidiu seguir Sim. um lado diferente, um rumo diferente. Show. Bom, e aí você estava falando que desde a sua primeira dupla você já começou a compor também, né? Isso. E como que foi essa parte de compor? Foi assim, porque você era bem mais jovem, era alguma decepção amorosa, ou era mais uma música de duplo sentido, ou de brincadeira, ou pintava alguma coisa, você falava, acho que eu vou escrever isso aqui, vai dar uma música. Na verdade, era não gostar de estudar. Não, eu preciso fazer alguma coisa para eu não ir para a escola. Vou começar a escrever música, vou começar a compor. Foi muito massa a história, porque eu descobri que eu compunhava na história, na escola, assim. Eu falava, velho, um dia eu passei pra noturno na escola. Vixe, aí virou. Aí eu fiquei uma semana no noturno. Tipo, aí eu falei, velho, vou voltar pra de manhã. Aí eu fiz uma prova no noturno, né? Aí quando eu voltei pra de manhã, a professora tava aplicando essa prova. Aí eu falei, ela queria aplicar de novo pra mim. Eu falei, não, professor, eu já fiz, já tá certo já. Aí ela falou, então tá bom, você já fez a noite, eu vou pegar a prova da noite e passo pra você, então. Aí eu fiz a prova, o povo lá fazendo a prova e eu catei o caderno, sem fazer nada, não podia mexer em celular, não podia fazer nada. Sim. Aí eu falei assim, velho, vou tentar escrever algum trem. Aí eu comecei lá, escrever uma letra ruim pra caralho. Comecei a escrever e tal. Aí falei, velho, saiu um trem, né? Tipo, mesmo que seja ruim, mas saiu. Aí eu comecei a fazer com mais frequência. E aí foi assim que eu descobri, na escola, tipo, no meio da aula, assim, comecei a descobrir. E é uma coisa interessante porque na época de escola, eu escrevia rap. Caraca, velho. E aí você ficava esperando, né? Tinha um amigo meu que a gente chegava, tinha um negócio que a professora ela fazia que era assim: quem chegasse atrasado tinha que pagar alguma coisa, um mico lá na frente. Putz. Então a gente chegava atrasado todo dia pra gente cantar música. Nossa, que da hora, velho. E aí a gente, fez alguns raps lá, inclusive teve uma música que a gente colocou ela no comercial de um famoso creme dental. E chegou aí a última fase para poder ser aprovada, cara. Caraca, que Era da um hora, rapzinho que a gente fez na escola, a gente deu uma modificada nele, incrementada, e a gente chegou, lançou, e a gente foi até a última. Nossa, cara, era muito da hora. Massa, velho. Mas aí tinha a galera que cantava, né? Ou o sertanejo, o rock, pop rock. Sim. E eu, na época, eu gostava muito do rap. Era mais fácil para poder escrever, porque vai com rimas, né? Aí você consegue fazer interação. Mas não tinha um rap romântico. Caraca. Era muito difícil fazer um rap romântico, né? E aí eu falava assim, acho que não vai dar muito certo isso aqui, não. Só que você vai mudando de série, e aí você vai querendo fazer outras coisas na vida, né? E aí você vai meio que perdendo. Mas eu lembro que a galera que ia pro intervalo, pegava um violãozinho, cada um cantava alguma música, tinha aquelas duplas que na época era sucesso, né? Músicas também, na época tinha Malhação, então tinha era Vagabanda lá, não sei o que tinha as músicas, e o pessoal ficava meio que incrementando. Eu ficava pensando, cara, o cara que é compositor,
ele realmente ele tem que ter um dom muito bom. Uhum. Porque tem músicas que hoje eu falo que são realmente uma obra-prima, né, cara? A letra da Demais, ixi. música. Pô, essa sua música nova, por exemplo, cara, eu tava ouvindo ela inteira, porque eu tinha ouvido só o Aham. refrão. Falei, não, vou baixar a música pra poder ouvir, né? Massa. Pô, tá no carro e eu não paro de escutar. E aí você começa a falar, poxa vida, o cara é daqui, né, velho? Aham, que Pô, massa, o cara tá velho. do lado, o cara gravou, a música é legal, qualidade é boa e tal. Uhum. E eu ficava pensando, cara, como é que vem, né? Como é que o cara conseguiu? Você escuta a música e dá certinho, né? Uma passagem com a outra, a muito letra, uma doido, coisa velho. que combina. Aí você vai ver, talvez são 2, 3 ou 4 pessoas, né? Aham. Que foram para poder fazer a música. Eu falo, cara, deve ser um negócio muito da hora. É muito massa. A gente junta, tipo, pra compor assim, a gente pega uma galera, tipo, de 4 pessoas, 5 pessoas Sim. assim. E a gente compõe e é massa que todo mundo joga, tipo, por ser várias pessoas pensando assim, cada um Sim. joga uma ideia, assim, é muito massa. E, cara, a construção de uma música é muito da hora. Você, tipo, é A um hora que você vê negócio... ela pronta, né, você cara? fala, caraca, velho, olha o que saiu. Tipo, quando você tá compondo lá, você não sabe o que vai vir depois, né? Mas depois, Sim. quando ficar pronto, você fala, caramba, velho, muito massa. Mesma coisa aqui. A gente tá aqui hoje fazendo, né, a gente, graças a Deus, essa parceria deu certo com a Filmix. Uhum. E o André, eu faço os jingles, né? Eu faço as letras do jingle. Eu fico imaginando como que vai ser a música. Certo. Às vezes pode ser para uma campanha eleitoral, ou pode ser para uma empresa. Cara, eu mando a letra pro André e falo assim, André, tem a letra assim, assim, eu tava pensando no negócio, tal, tal. Na hora que fica pronto, cara, na hora que ele mostra o trabalho pronto, a hora que você ouve na Você rádio, fica de cara. pô, eu tô lá na rádio e tá tocando um jingle que eu fiz, Que sabe? da hora, Você fala assim, pô, cara, que legal, É que fez esse muito negócio bom aqui, isso né, aí, velho? tá doido. E aí é muito, muito legal. Agora você Muito. imagina a música que vai tocar direto aí, o cara vai levar pra Caramba. churrasco, jingle eleitoral, o cara não vai levar pra churrasco, né? Mas o resto das músicas vai... Tem isso também, cara, porque tem gente que não sabe, né? Porque, por exemplo, igual, a parte que a pessoa é compositor, às vezes a pessoa tá ouvindo uma dupla, puta, a música tá estourada, tá não acha que sei é o da quê. dupla, música. Os A cara- gente, por exemplo, você tava dando exemplo do cara que fez dupla pra você, por exemplo, Uhum. em relação ao Gui, por exemplo. Uhum. Pô, tem uma música da Ana Ana Castela. Castela, que é a música que foi a música É o mais top tocada do 1 ano do Brasil, passado, né? E é dos caras, né, velho? É demais, velho. O Gui é um cara fenomenal. Cara, um menino coração bom demais da conta, um menino que eu amo demais da conta. E a gente tem uma história juntos, assim, né? E até Sim. hoje a gente conversa, caraca, velho, quanto a gente evoluiu e tal. E, tipo, ver o Gui conquistando, tipo, esse top 1 aí do Brasil foi muito foda, foi muito Legal, né, emocionante. cara? Muito É massa. legal. Isso é uma coisa também que acontece com muita gente, né? Porque às vezes, assim, a dupla não deu certo, ou ainda não chegou aquele estouro, né? Sim. Ou o cantor não, mas a composição dele já tá rodando, né, cara? É, demais da conta. Por exemplo, demais. como que foi pra você ter uma música sua gravada pelo Lucas Luco, por exemplo? Porque na época o Caraca. Lucas Luco era o auge, né, cara? Vixe, na época foi até massa, porque eu não fiquei sabendo quando ele gravou a música. Sim. E eu tava em Goiânia junto com o Gui, inclusive. E aí o Juan Marcos, do Juan Marcos e Vinícius, inclusive, um grande abraço pra você aí, pro Vinicinho. Cara, ele chegou assim do nada, nós tava num DVD lá no Jenner Melo, lá em Goiânia, eu e o Gui. Aí o Juan chegou nesse DVD e falou assim, ô, tem uma surpresa pra vocês aqui, ó. Aí ele mostrou um vídeo, assim, eu tenho esse vídeo até hoje. Ele mostrou o vídeo do Lucas Luco cantando minha música. Eu não tinha sido gravado nem por, tipo, artista regional, assim, de Rio Preto mesmo, não tinha sido gravado. A hora que ele me mostrou, eu falei, mano do céu. Não, agora abriu a porteira, eu falei, agora... Sim. Só que aí, tipo, foi muito massa, velho. O Lucas Luco é uma música que eu gosto muito também. E, tipo, muito massa ter o Lucas Luco, assim, fazendo parte da minha carreira como compositor. É muito da hora isso aí. E vocês já, tipo assim, na época, né, quando eles for fazer a gravação, vocês já chegaram a sentar, conversar, trocar uma ideia? Com o Lucas Luco, você fala? É, Cara, teve uma oportunidade de, tipo... Só que foi num show, assim, sim. de, tipo, falar, ô, eu sou compositor da Caminhão de Tinta e tal. Aham. Aí ele falou, pô, que massa, velho, música massa pra caramba, não sei o quê. Só que, tipo assim, de conversar muito tempo não teve coisa muito... rápida, né? Coisa rápida. Só que o Lucas Luco é um cara muito humilde, velho, muito genial. Tipo, ele é gente boa demais da conta, velho. Boa. Ó, eu pedi pra você pegar o violão se você Bora. puder. Bora. Enquanto isso, eu vou falar mais um recadinho Fechou. aqui pra galera, enquanto você se prepara aí. A galera que tá acompanhando a gente, não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações aí, dar aquele like e compartilhar com todo mundo, viu? Quero falar aqui sobre o Maridon Burger House, que a partir de agora, lá no Maridon, além de todas aquelas coisas sensacionais que você vai encontrar, o hambúrguer é feito, né, com carne Angus, feito na churrasqueira. Tem pule de porco, tem aquela batata com aquele cheddar preparado pelo próprio Maridon, cara. É incrível, é sensacional. Agora, todo domingo
tem a costelinha barbecue. É isso aí. É para retirada, tá? Eles não fazem entrega e você também não pode consumir no local. Então, todo domingo, a partir agora do mês de junho, você pode ligar lá no Maridom, pode mandar sua mensagem no 99100-6293, 99100-6293, ou vai direto no @Maridom Burger para você poder fazer encomenda, aquela costelinha barbecue pro seu domingão, só o Maridom tem para você. Mandar um abraço também pro Rogério Simão Arte Finalista, que é o cara que fez o nosso logo, é o que organiza também algumas coisas do No Ar. Muito obrigado ao Rogério, tá? Um abraço para você. Se você tá precisando de dar um up aí na sua marca, fazer um logotipo diferenciado, tem a sua empresa também, precisa dar um up aí no seu Instagram, procure o Rogério Simão Arte Finalista, que ele faz também brindes e tem um monte de coisa bacana para você. A Daniela Muniz Shoes, também com a gente, a loja que tem os melhores preços da região, as novidades em calçados e acessórios femininos, todo dia tem novidade, tá? Ela teve com a gente na quinta-feira passada, foi um sucesso, a Dani é uma pessoa incrível e a gente sabe por que ela é esse sucesso todo na internet. Vai lá no 99164-6765, 99164-6765, ou segue a Dani e toda a galera no @Daniela Muniz _Shoes. Daniela Muniz _Shoes. Dia dos Namorados está chegando, nada melhor do que você garantir o presente aí para sua namorada. Dê uma passadinha lá na Daniela Muniz. Ô Igor, você gosta de farofa? Vixe Maria, demais da conta. Cara, você vai receber um kit da farofa da Nega aqui, tá? São 5 sabores da farofa da Nega. Tem a tradicional, picante, caipira, limão e de banana. Bom demais. A farofa da Nega agora, cara, tá indo para fora do estado de São Paulo, muitos lugares, tá chegando em lugares incríveis e a gente só tem a ficar contente e orgulhoso, porque é com certeza considerado o melhor acompanhamento do Brasil, tá? Então, para você que come aí o seu churrasco, o seu almoço, a sua janta mesmo, nada melhor do que você ter uma farofinha e, cara, é tudo preparado no capricho e vale muito a pena. Pra gente fechar esse bloco de patrocinadores aqui, quero falar da Barone Transportes, mandar um abraço aqui ao nosso querido Marcelo, também a Tati, a toda a equipe. A Barone faz transportes de cargas fechadas e também a coleta de entregas, né, lá na Grande São Paulo. Tudo com seguro, viu, gente? Para você que tem mais aquela garantia. Precisa de uma transportadora para logística e o melhor atendimento para sua empresa? Fale com a Barone, 982010228, 982010228. É só você ir direto lá na Geracina Tavares 500, Barracão 16. Vamos cantar um pedacinho dessa música que você fez do Lucas, ou você quer cantar uma outra? Pode Fica ser, à vontade. ué. Só Pode pra ser. gente, vamos cantar um pouquinho das músicas que você compôs, que muita gente, é muito sucesso. Viu? Que massa, vai. Essa aqui vou cantar o refrãozinho da Caminhão de Tinta. pra bora vocês lá. aqui. Eu vou comprar um caminhão de tinta pra ver se pinta um clima. Ai, ai, ai. Eu vou dar de outra cor quando eu pintar na sua vida, amor. Eu vou comprar um caminhão de tinta pra ver se pinta um clima. Ai, ai, ai. Você não vai querer saber de outra cor quando eu pintar na sua vida, amor. Caminhão de tinta. Bom, e aí, você lembra qual foi a primeira música que você fez ou não? Primeira composição sua? Eu lembro dele. Não é muito ruim, não. É muito ruim? Conta, né? Mentira. É muito ruim. Verdade. Chamava Desabafa a música, ó. Desabafo. Bicho ó. com 15 anos aí, ó. Meu Deus do céu. Rapaz. Mas eu nem lembro muito dela, assim, a letra. Só que eu lembro que ela era ruim com força. Mas ela gostava de ser ruim com força. Você sabe o que eu acho engraçado? É que assim, a gente sempre fala que é ruim, né? Mas às vezes, cara, é que não vai entender, mas às vezes por uma dessa aí foi onde Sim. estourou o Vitor e Léo. Também. Os caras pegaram o CD dos caras e jogaram. Falaram assim, esse CD eu não quero mais gravar no aí depois foi ver, estourou toma. as músicas dos caras, né? Mais um pedacinho de uma música, vamos cantar mais uma aí, pode ser uma parceria ou pode ser uma música sua mesmo. Só pra gente... Fazer a colecionador de porquês? Cara, essa música aí é o negócio do momento, hein? Pra galera que tá acompanhando, é que a gente colocou em todas as divulgações, tá? Isso aí. Pedacinho pra você conhecer aqui. Colecionador de porquês. Posso fazer o refrão inteiro esse aqui? Cara, você que sabe. Vambora, Chega, então. Bora lá. Faz ela desde o começo, então. Boa.
Eu poderia mentir, dizer que eu aprendi a ficar sozinho, que a gente não deu certo, mas faz parte, e que eu já tô mais tranquilo. Poderia mentir, falar essas frases bonitas, que a vida continua, mesmo que alguém não continue na sua vida. A gente mente, mas a gente sabe que não tem como mentir pra mente. A gente fala que o fim faz parte, mas a verdade é que ninguém entende. Por que você não quis ficar? Por que você nem quis tentar? Por que você desistiu? Por que você preferiu vazar? Por que você não quer voltar? Por que você preferiu ser ex? Virei colecionador desses porquês. Virei colecionador desses porquês. Colecionador de porquês pra vocês. Daqui a pouquinho o Igor vai cantar mais músicas pra gente. Aproveitar e mandar um recadinho aqui, mandar um alôzinho pra todo mundo que tá no nosso chat. Tem muita gente mandando aquele oi aqui, dando aquele boa noite. O Ivan Sebastião, boa noite, meu jovem, vai Corinthians. É nóis, mano. Que time você torce? São Paulino. Bicho, aí ficou meio difícil aqui a situação, mas tudo bem. O Cleiton Luiz tá aqui, ó, bora. A Gabi Mendonça, eu acho que a Gabi, se eu não me engano, ela faz parte do fã-clube, a Gabizinha. Gabi, beijo, obrigado, Gabi. viu, pelo carinho, pela força também em relação à divulgação, tá? Beijão pra você, muito obrigado. A Juliana Masson, boa noite. O Cleiton tá dando aquele boa noite também. A Camila. O Gleison Alves. Ô, Gleison. O Gleison que é vai ser o nosso parceiro aqui também. Nós vamos trazer ele pra entrevistar. É lá do QAP. Ô, Gleison, um abraço pra você, cara. Obrigado aí pelo carinho também. Quem mais tá mandando aqui aquele elogio? A Edna Teixeira. Arrasa, Igor. Aí sim, beijo, Edna. Oh, a Claudete Gonçalves. A mamãe. Cheguei. Mamãe presente aqui, Mamãe hein? marcando presente. A Francisca Carrilho Martins, boa noite, pessoal. A Gabi Fernandes também tá mandando um coraçãozinho. Beijo, meu amor. Oh, aí sim. O Márcio dos Santos, a Luciana Pereira também. Ô, Luciana, um beijo pra você, viu? Um beijo. A Francisca tá mandando alô, sucesso, Igor. O Márcio dos Santos, Clau, né? Tá mandando aqui. Eu acho que é Sucel, é isso? Sucel Botino? Ou Sucel Botino? Mandando um oi pra gente, a Sucel. A Márcia Mesquita que é da Farofa da Nega. Ô, Márcia, porque nós vamos entregar aqui o kit, tá? Pro nosso querido, pro Igor aqui. Isso aí. Quem mais aqui? O Agibrilho Limpeza Especializada. Aí sim, hein, gente? É o melhor. Ó. Valeu demais. Quem mais aqui que tá mandando aquele alôzinho? O Cleiton tá aqui, ô moleque. Sucesso sempre, Deus te abençoe, tamo junto. Tamo junto. A Lígia Turato, boa noite, pessoal. O Gleison tá mandando aqui, Hamilton, meu irmão, tá top, sucesso pra vocês aí, valeu, meu irmão. O Gustavo Ignan também tá mandando aquele boa noite. A Tereza Luz, oi, Igor, desejo a você muito sucesso e que Deus te abençoe sempre. Muito obrigado. O Zé Reinaldo tá lá em Uberlândia, tá assistindo a gente, tá mandando um alôzinho aqui pra gente, obrigado, viu, Zé? Quem mais? A Claudete, o Everson também tá aqui. O Everson tá aqui, ó, é Fema. É Fema? Acho que acho que deve ser fera, né? Ele colocou fera. isso aqui. Quem mais tá mandando aquele alô aqui pra gente? O Dorival Teixeira, Wesley Brito, show. Abração. Valeu, Wesley, um abraço, cara. Obrigado a todo mundo que tá participando. Daqui a pouquinho a gente coloca mais gente aqui pra poder trocar uma ideia, que tá muito... Hã? Goiás? Tem sim, tem a... Cadê aqui? É a Laiane, é isso? Laine, ou Laine, né? Laine Batista, manda um abraço pra galera do Goiás, estamos acompanhando aqui. Abraço pra vocês. O Gustavo Bessa também tá aqui, ó, bravo demais esse Igor, hein? Gozinho. A Luzia Santos também, sucesso. Beijo. A Cristina Carrilho Martins, sucesso, Igor, sempre. Massa. E quem mais? O William Gonçalves também. Massa. O João Maldozão, Jornal Maldozão, abraço, Igor. Ó, pessoal, compartilha com a gente aí, se inscreva no canal, ativa as notificações, compartilha com a galera pra gente colocar bastante gente aqui pra poder trocar uma ideia. A Dolores também tá aqui, ó, sucesso, Igor, você merece. Obrigadão. A Isabela Santos também, perfeito. Obrigado, gente, aí por todo o carinho de vocês, galera que tá acompanhando a gente aqui durante o episódio, a gente vai mandando mais alôzinho pro pessoal. Isso aí. E vai trocando ideia, não esqueça aí de todo mundo
tá se inscrevendo no canal, seguir a gente lá também, tá? Uma coisa interessante também que a gente percebe em relação a dupla, o cantor, é que existem muitos momentos na vida da gente que dá aquela desanimada, né? Demais Infelizmente. demais. No seu caso, por exemplo, você teve aí 3 oportunidades de parar e de desistir, porque foi em questão as duplas, né? E aí você falou, não, eu acho que dá para eu poder fazer sozinho, eu acho que dá para poder, né, seguir esse caminho. Como que cara? Às vezes a gente tá nessa situação, né? Você chega ali e fala assim, agora eu tento mais um pouco, ou eu largo mão e vou fazer uma outra coisa na minha vida, né? Passa tudo aquilo que você já compôs, porque, cara, você é muito novo ainda, né? Demais, cara. E, Hamilton, falar um tempo pra você, velho. Eu não foi falta de oportunidade de chuletada nas costas, não. Porque, olha, foi 3 seguidas, assim. Eu falei, velho, não é pra eu cantar, não, cara. Aí bate aquela tristeza, você fala assim, velho, não é possível, mano, porque eu acho que eu vou ter que parar, né, porque não é possível. Só que o Vitor, do Vitor e o Luan, um irmãozaço dos meninos, ixi, eu amo demais da conta, ele me falou uma vez, na última dupla que eu tive, Vitor e Vinícius, que a gente separou e tal, e aí eu cheguei nele e falei, Viteiro, mano, não vou mais não, velho, tipo, vou parar e tal. E o Vitor foi um cara que sempre acreditou muito em mim, tipo, muito, muito, muito. Inclusive ele fez coisas pra mim no DVD que... coisa de irmão mesmo, assim. E aí eu lembro de uma frase que ele me disse que chega a me arrepiar, de verdade mesmo. Foi uma frase muito impactante na minha vida, assim. Eu cheguei nele e falei, Viteira, eu acho que eu vou parar, velho, e tal. Tipo, não tô mais afim, só chuletada nas costas. Aí ele falou assim, Igão, você pode até sair da música, mas a música nunca vai sair de você. Nossa, velho. Muito foda isso, velho. E isso aí fica guardado na minha cabeça sempre, assim. E ele completou ainda, ele falou assim... Você pode até arrumar um serviço e tal, trabalhar com alguma coisa, mas quando você chegar na sua casa, você vai catar seu violão e querer cantar uma música. Então ela não vai sair de você. Eu falei, caramba, velho, isso é verdade demais. E ele foi um combustível muito grande pra eu falar, não, eu vou tentar mais, né? Cara, e é uma coisa boa, porque é o seguinte, é um cara que tá na música. Demais. Porque se fosse alguém que falasse assim, é mais um pra competir comigo, se ele desistir é melhor, porque vai sobrar. Véio. Não, cara, o cara te incentivou. Pô, que baita recado. É massa. E também, o que nem se fala, né? O céu é muito grande, né? Tem espaço pra muita estrela brilhar, assim. Tem muito espaço. Então, ele me ajudou muito nisso aí. Se não fosse ele, eu acho que eu não estaria cantando, não. Eu teria parado. Porque eu tava numa época muito foda, velho. Você sabe que eu vi, eu tava vendo uma frase hoje, eu não cheguei a ver inteira, mas até depois eu salvei pra depois assistir. O cara tava dando uma entrevista e ele tava falando assim, você conhece o Steve Jobs? O cara falou, sim. Você conhece fulano? Conheço. Você conhece ciclano? Conheço. Você conhece Beltrano? Conheço. Você conhece o João Santos, não sei do que lá? O cara falou, não. Você não conhece o João Santos? Não. Por que você não conhece o João Santos? Não sei o que. Ele falou assim, porque ele desistiu. Caraca, velho. Aí eu fui ver assim, falei, cara, eu preciso assistir isso aqui. Ele falou assim, ou seja, todas as pessoas que não desistiram e que foram atrás, apesar de tudo que aconteceu, toda a dificuldade, tudo, os obstáculos. Pô, hoje elas são reconhecidas, hoje elas têm a sua marca, né? E tem alguma coisa nesse sentido. Demais. Eu estava acompanhando também em relação aos seus vídeos, né? E a gente sabe que hoje em dia a internet é o que mais não tem como, né, cara? Tem muita gente que explode na internet para depois ir pro rádio, para depois fazer um programa de TV, alguma coisa nesse sentido. Você sempre foi tranquilão? Ou você tinha meio que vergonha de aparecer nas câmeras? Na hora que foi, por exemplo, fazer o DVD, na hora que foi fazer as músicas, você falou, não, o palco é meu, eu que vou dominar aqui. Ou você tinha um certo receio? Porque começar a fazer em barzinhos, barzinho. Tem ali a galerinha que você já conhece, a galera vai lá para te incentivar, vamos lá, hoje o Igor vai cantar e tal, vamos lá. Mas aí na hora que você sabe que o que você postou, por exemplo, a gente tava falando aqui sobre um negócio numa barbearia. Sim. Milhões de pessoas estão assistindo, né, cara? Você já percebeu esse negócio? Tanto que é meio... É muito doido, velho. Eu sou um cara... Eu vou falar pra você, eu sou tímido, velho. Nossa, eu sou tímido demais da conta. Tanto que eu falei pra você, que o primeiro podcast que eu venho, que eu fico inseguro, assim, de... Caramba, velho, será que vai ter papo bastante, assim, e tal? Porque tem sim. Mas aí, cara, eu sou um cara que sou muito tímido, só que, tipo, parece que é uma mágica. Tipo, Igor, você faz subir no palco. Faz um estralozinho que eu mudo. Tipo, eu mudo. Que da hora, cara. Eu fico ali, cara. E as pessoas cantando comigo. É um combustível também pra você falar, caramba, velho, aqui eu tô em casa. Tipo, a galera cantando junto e tal.
Mas quando eu subo no palco, eu procuro sempre, tipo, mesmo que eu esteja, tipo, nervoso e etc., eu procuro sempre não levar isso pro palco pra não passar pro meu público, né? Tipo, eu prefiro ficar, tipo, ansioso lá atrás no camarim e tal, mas quando eu piso com o meu pé em cima do palco, eu procuro ficar tranquilo pra passar do meu melhor pro público também, né? Porque senão, se eu ficar ansioso, o povo fica, caramba, Tem que ter. E é uma coisa interessante porque cada show, cara, é uma oportunidade de você conhecer novas pessoas demais. e novas pessoas conhecerem o que você faz no palco, né? Sim. Porque uma coisa é você ouvir a música, por exemplo, eu peguei a sua música, eu coloquei no meu carro e beleza, eu tô ouvindo e tal. Hoje é a primeira vez que a gente tá trocando uma ideia Massa. e, pô, é sensacional, né, cara? Então a pessoa te vê cantando, o jeito que você conversa, o jeito que você se entrega no palco, isso eu acho que é sensacional. É fundamental isso aí. Quando você passa uma energia massa pra pessoa, pro público, assim, eles vêm junto com você, porque não tem erro isso aí, né? Você vai lá, você entrega um negócio massa, eles vão querer te entregar melhor ainda. Ó, antes da gente falar sobre as parcerias, eu queria que você contasse um pouquinho sobre os perrengues que você já passou em shows, porque é o seguinte, a gente sabe que é um microfone que acaba a bateria no meio do show, um choque que você toma, ou a chuva, um calote que você leva, não recebe, caiu do palco, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Às vezes você vai fazer um show na expectativa de dar pouca gente, né? Conta um pouquinho dessas perrengues pra gente. Rapaz, eu tenho um perrengue. Pode mandar. Tem um perrengue aqui, olha. Eu fui no ano passado, no meu aniversário. Eu fiz um show numa casa de show aqui de Rio Preto. Sim. E aí, cara, por ser meu aniversário um fim de semana, no dia anterior, tipo, eu tomei um pouquinho e tal, tomei um Camparizinho. E aí, velho, mas não foi por causa disso, tá? Pelo amor de Deus. No outro dia no show, eu fiz o show normal e tal. E aí, cara, no meio do show começou a me dar uma dor de barriga do caramba, aquele véio. piriri. Aquele piriri que não dá pra você segurar. Aí você fala assim, velho... O que eu vou fazer? O que eu faço agora? Graças a Deus que eu tinha umas participações pra colocar depois, né? Top. Aí eu já chamei no microfone lá da comunicação, falei, misericórdia. Ó, pra quem não escutou o que eu falei no dia, eu vou falar agora. Falei, misericórdia, eu preciso ir no banheiro urgente, mano. Arruma uma participação aí, agora. Urgentemente. Tipo, é coisa de segundos, eu preciso ir. Aí foi, velho. Aí a participação foi lá e tal. Aí, tudo bem. Os caras cantou, eu fui no banheiro, voltei. Aí, de novo, depois, eu falei, mano, que é isso, velho? Foi um perrengue. Hoje, tipo assim, cara, eu olho assim, eu falo, velho do céu, que vergonha. Tipo, será que o povo percebeu isso aí? Porque você tá lá, assim, quando dá esse piriri aí, você fica, velho, pelo amor de Deus, né? Cara, e o problema é que é a coisa mais normal do mundo. Demais mas da a gente conta. fica numa situação, né, cara? É, velho. E aí você já começa a suar frio já e tal. E aí no show você fica agitado, né? Você fica pulando, conversando com o público e tal. E aí você pula, o trem piora mais ainda, velho. Sim, não tem como, cara. Não tem porque... como. Aí eu falei, velho, eu preciso ir no banheiro urgentemente. Aí arrumei a participação lá, mas olha, foi um perrengue. Que eu falei, mano, fudeu. Eu vou ter que... Olha, que vergonha. Não, mas eu lembro aqui que a gente foi num show aqui em Mirassol, da saudosa Marília Mendonça também, que aconteceu isso com ela. Caramba. E ela parou, inclusive da outra vez que ela veio, ela pegou e falou, ó, hoje eu vou cantar 2 horas a mais, porque ela colocou o cara pra poder cantar funk, pra poder dançar não sei o que, um monte de gente, e ela não voltava, e tá todo mundo preocupado, né? Pô, os dançarinos já tinham dançado, todo mundo já tinha feito, a Camila é muito fã da Marília, e a gente foi, Demais, cara... Nós chegamos em um show na Marília, ficar lá até 7 horas da manhã, eu tinha que entrar 8 horas na rádio. Caraca. Entendeu? E assim, o olho aberto, todo fechado, né? E chovendo, cara. Nossa, que situação. Eu vi um cantor também, um cantor famoso, cara, que ele cantou uma parte do show dentro do banheiro, com o microfone sem fio. Você tá brincando, Eu não velho? lembro quem que era, mas teve um cara que a dupla tava, o cara saiu e depois ele voltou. Caramba. Mas é uma coisa normal, pode acontecer qualquer um. Mas é que você tá num show, né? Nós também é gente, né? Tipo, Eu fui apresentar umas corridas que eu faço. Tem um pessoal que faz as corridas de rua em Rio Preto, eu vou lá apresentar. Então eu chego 2 horas antes da corrida, faço a corrida inteira, narro a corrida, e depois tem a parte que dá uma pausa e tem a premiação. A premiação é que é o problema. Teve um dia que eu tava, cara, numa situação que eu já tinha tomado Imosec, tinha tomado um monte de coisa pra tampar, aí só faltava colocar uma rolha, né? E a Camila fica preocupada comigo, cara. E aí eu peguei e falei, gente, não é possível um negócio desse. Aí o cara falou assim, ó... e era num lugar que era um loteamento. Então tinha aquela casa, como é que fala? Casa padrão, casa, não sei o que o pessoal vê, né? E aí tinha uma amiga minha que era da parte de comunicação e tinha estudado junto.
E o cara falou, ó, Milton, acho que vai demorar uns 15 minutos, mais ou menos, pra poder sair o negócio da lista de premiação. Aí eu falei pra ela, ó, não tem um lugar pra eu lavar minha mão ali dentro? Ela falou, tem. Cara, na hora que eu olhei assim, que eu vi que tinha um banheiro pra deficiente... Nossa, um milagre. Eu entrei, e a Camila sabe, eu ando, gente, eu vou falar pra você um segredo aqui. Vocês viram com um negocinho cor laranja debaixo do braço? É um lenço umedecido. Pode saber que eu tô indo pro banheiro. Pra algum lugar eu tô caçando, algum lugar. Você me vê aqui com a bolsinha debaixo do braço cor de laranja, é a bolsinha do lenço umedecido. E é até desnecessário eu falar isso, rapaz, mas eu fui. O povo me chama de pato, velho. Não, porque... É verdade. O MEI já vai. É isso. É automático. Meu Deus do céu. Mas é normal. É que, infelizmente, você tá no palco, a galera tá lá, né? Mas se você estiver no trabalho, se estiver digitando alguma coisa, você vai no banheiro. É que dá tempo, né, de você... É que você lida com o público também. Como você vai falar, vou ali no banheiro? Não tem jeito, velho. Não tem jeito. Ó, esses são os perrengues. Cara, eu tava vendo aqui, eu acho que você deve ter um orgulho muito grande em parte, assim, de composição. Demais a conta. Porque, velho, gente, só pra vocês terem uma ideia, é uma coisa do outro mundo aqui, né? Ó, o repertório do cara é realmente bem selecionado. Os compositores aí, a galera que vem aqui. A gente colocou aqui que as obras dele foram gravadas pelo Vitor e Luan, que inclusive a música é show também. Massa, demais aí. Cara, a música é show. Henrique e Juliano. Yasmin Santos, que essa música eu ouvi hoje também, que ficou top, eu não conhecia. O Thierry, o Lucas Luque, que nós já estávamos falando aqui. O Ed Brito Samuel, né, que também é demais. E outros grandes também artistas aí. E, cara... Eu acho que hoje, não sei, guardadas as devidas proporções, eu acho que o Henrique e Juliano é o top dos top, né, cara? O Henrique e Juliano, a gente da composição fala assim, ó, você entrou no Henrique e Juliano, no Gustavo Lima, esses artistas assim, é aposentadoria, velho. Não é, cara? É aposentadoria. Porque, cara, aparentemente, eu sou muito fã dos caras, aparentemente são duas pessoas também extraordinárias, Demais porque parece que ele chama os caras pra ir pra casa deles, pra compor, né, pra poder fazer. Eles são uns artistas, tipo assim, apesar do sucesso que eles têm, cara, é muito... O acesso a eles, assim, é muito massa. Porque eu lembro no dia que eles gravaram a música e tal, a gente ficou no camarim depois. Eu tenho até uma marquinha aqui no meio do dedo, que eles falam que é a marca da amizade. Boa. Tava conversando lá com... Tava eu e o Gabernardes, meu irmão Zasca de Rio Preto. Sim. A gente tava no camarim lá e tal, e aí nós tava conversando com o Henrique, agradecendo. Obrigado por gravar a música, pelo amor de Deus, que sonho que é esse e tal. E aí a gente conversando lá de boa, velho. Aí do nada eu virei as costas assim, ele tunga com o cigarro aqui no meio do meu dedo, assim. Aí eu tomei um susto, velho. Eu falei, caraca, que é isso, velho? Aí ele falou, é a marca da amizade, ele disse isso aí. Tá Só marcado. que, tipo assim, o Henrique e o Juliano são uns caras, tipo, muito humildes, velho, pelo que eles são, assim, sabe? E esse dia que eu tive a oportunidade de conversar com eles, assim, cara, foi espetacular. Tipo, foi aulas, foi muito massa, assim. E nesse mesmo dia, foi um dia que eu convivi bastante tempo com a Marília, assim, no camarim também, o João Gustavo, o irmão dela, que a gente virou amigo. Cara, espetacular, assim, você tá no meio de uma galera dessa, assim, massa, tipo, uma energia muito foda. Você fala assim, caramba, velho, Cara, olha eu tô onde aqui, a música né? me trouxe. Tá Eu ligado? tô aqui, olha onde eu tô, né, cara? Muito massa isso, velho. Show. Ó, esperar o Igor, só pra ele tomar uma aguinha, pra ele pegar o violão aí. Top. Enquanto isso, falar aqui da Casual Uniformes, a galera que tá preparando. Hoje eu tô muito orgulhoso, tô muito feliz que eu cheguei aqui, tá todo mundo de uniforme aqui do Noir. Olha só que lindinho, todo mundo aqui bacana. Só eu que não, porque o meu ficou apertado. Mas eu vou mandar fazer um outro, tô brincando. Eu fico apertado porque eu não usei certinho. Mas já tá, amanhã já tá pronto. Amanhã eu já vou usar e não vou tirar mais também. Outra coisa, se você me vê todo dia com o uniforme do Noir, não é uma camisa só não, tem um monte, viu? Então, porque eu achar que eu não tô lavando roupa, eu tô usando aqui, eu tenho que andar bem vestido, né? Então, ó, Casual Uniforme junto com a gente por aqui, inclusive em homenagem à esposa do André, em homenagem a Marina, nós vamos ter aqui agora também uns moletom, certo? Porque nós precisamos andar na moda também no frio. Então nós vamos ter aqui, você vai lá no @Noir com Hamilton, @Noir com Hamilton, você vai nos destaques, lá já tem lá já tem o negócio da loja. Logo vai ter, inclusive tem uns copos também do Fernandão, que a gente vai trazer. Cara, a gente precisa dar um jeito de subir na vida, né? Então nós vamos ter que dar um jeito de vender minhas coisas, que se vocês puderem ajudar a gente, eu agradeço vocês. Eu vou ter que começar a colocar aqueles negócios aqui pra vocês doar dinheiro, pra gente poder fazer um esquema no final.
Ó, Casual Uniformes desde 2008, cara. O Thiagão e toda a galera lá fazendo com certeza as melhores marcas aí pra vocês. E velho, olha só que bacana. Ô, amor, depois você traz mais uma cerveja aqui, fazendo um favor. Uniformes para empresas, promoções, promocionais, uniformes escolares, tá? Esportivos, industriais, hospitalares, restaurantes, condomínios, construção civil. Tudo isso você encontra lá na Casual Uniformes. @casual_uniformes, @casual_uniformes. Com a gente também é o Bar de Brigadeiro. A gente vai fazer uma promoção semana que vem, que é a promoção do Dia dos Namorados. Fica ligado lá no @noarcomhamilton para você faturar uma cesta linda lá do Bar de Brigadeiro. Para você que não conhece ainda, é o @Bar de Brigadeiro Gourmet, tá? E nós temos um videozinho aqui da Clínica Sivieri, que é a nossa parceira também, tratamento clínico e cirúrgico contra a obesidade, cirurgião bariátrico, nutricionistas, psicólogos, tudo aquilo que você precisa para você dar um up na sua vida e mais qualidade de vida. Você vai assistir agora o vídeo da clinicacivieri.com.br. Para garantir o melhor atendimento aos pacientes que buscam o tratamento contra a obesidade, Sivieri abriu em São José do Rio Preto a Clínica Sivieri, fruto da união entre ele e a médica Francine Sivieri. Ao todo, o corpo clínico dispõe de mais de 14 profissionais altamente capacitados em diversas áreas ligadas ao emagrecimento. Há nutricionistas, psicólogos, psiquiatra, endocrinologista, esteticista e os médicos. São mais de 17 anos de experiência com mais de 20 mil pacientes atendidos, mais de 2.000 bariátricas realizadas e mais de 4.000 cirurgias no total. Abre aspas, optamos por uma estrutura física moderna voltada ao bem-estar e qualidade do serviço oferecido aos nossos pacientes e para toda a equipe de profissionais que atuam no local. Em um ambiente aconchegante localizado no bairro Nova Redentora, a clínica conta também com especialistas nas mais diversas áreas, como psiquiatria, oftalmologia, ginecologia, nutrição, psicologia e educação física. Fecha aspas. Finalizou o Thiago. Muito bem, então não esqueça, clinicacivieri.com.br, junto com a gente por aqui também. Bom, vamos colocar um pouquinho dessas composições aí, dessas parcerias. Bora demais. Pode ser o refrão aí, você fala assim, ó, essa música quem gravou foi fulano, e toca um pedaço pra gente. Essa aqui, ó, Yasmin Santos gravou com o Thierry, se chama Sempre Tem um Ex, uma composição que eu tenho um carinho gigantesco. Fazer o refrão pra vocês aqui, ó. Sempre tem um ex que o coração até desapega, mas não fica imune. Sempre tem um ex que qualquer atual vai sentir ciúme, ciúme, ciúme. Sempre tem um ex que o coração até desapega, mas não fica imune. Sempre tem um ex que qualquer atual vai sentir ciúme, ciúme. Sempre tem um ex. É realidade isso aí, né? Sempre tem um ex. Sempre. Não tem como. Ó, gente, você pode ver que tanto o Thierry também, que é fora de série, né, cara? Vixe Maria. Esse é outra máquina de fazer sucesso também, né? Muito massa. E é massa que ele é um compositor muito fera, velho. E aí, tipo, quando ele falou, não, vamos gravar essa música, ele e a Yasmin, é uma honra, né, velho? Porque o cara de umas partes de composição assim, sim, o cara gravar uma música nossa é muito massa. Cara, ele consegue fazer, ele pega cada coisa que ele vai, agora tava com o Manuel Gomes, né? Faz o negócio dele, show de Ele é bola. visionário, aquele ali é visionário. Lá ele! Ó, mandar um beijão pra Yasmin também aí, viu? Valeu, obrigado, show de bola. O que mais nós temos aqui? Tem Eu e Eu, do Henrique Juliano com essa aí é outra coisa. Vitor Luan. Isso é um negócio fora de série, gente. Eu vou te superar, amar sozinho em casa, beijando meio mundo, nunca resolveu. Eu vou te superar, amar sem rolo, sem nada, 10 beijos de rolê não vale um do seu. Vai ser só eu e eu. Henrique Juliano com Vitor Luan. Cara, essa música aí é show de bola, viu? Essa é fera. Nossa senhora. Aí nós já cantamos também aqui a do Lucas Luco. Lucas Luco. O que mais que tem aí? Parceria forte. Ed Brito Samuel. Fazer essa aqui chama Placar. E até ontem nós éramos 3, eu, você e a felicidade.
E hoje só restamos dois de nós. Tô dividindo a cama com a saudade. E acho que cê nem sabe. Isso aí é de Brito Samuel. Ó, você sabe que tem o Lucas aqui, que é um ouvinte lá da rádio, ele tá acompanhando a gente aqui também. Top sempre, demais. Sempre segue a gente. Ele tá passando um problema no relacionamento dele. Ele falou assim: é coincidência essas músicas comigo hoje aqui, amigo. Ai, velho. É muito massa. A última música que eu lancei, a Colecionador de Porquês, Sim. o povo no TikTok, a música viralizou, tá muito massa lá. Sim. E o povo tá falando assim: aonde que você tava me olhando? Que eu não te vi a hora que você fez, que você gravou essa música aí, pra você cantar essa música. Você tava me investigando? Você investigou minha história? Porque é pra todo mundo, né, cara? Demais, cada um, como é que fala assim, a carapuça serviu em todo mundo, né? Foi meio pra eles aqui. E pra mim isso é bom, desculpa, gente. Lógico, não, cada um com seus problemas aí, né? Mandar um abraço aqui, o Dudu Rufino, aqui, Dudu Rio Preto Rufino, tá aqui, ó, parabéns, Delci, no caso, né? Delci, parabéns, teu filho é ótimo. Massa demais, hein? O pessoal tá pedindo aqui, eles tinham pedido aqui pra você levar a farofa da nega pra eles aqui, ó, Cleide. Igor, quero uma farofa da nega. Vocês tiram os olhos da minha farofa, viu? Não Vocês deixam ela quietinha lá em casa. Ó, tem muita gente aqui, o pessoal tá falando assim, ó, o Igor é tricolor. Agora vocês estão até mais ou menos lá, né? Tá meio... cambaleando, mas tá indo. Tá meio aqui. William Gonçalves, sucesso. Meu irmão. Carol e Gabi também aqui, tá com os coraçãozinhos. Beijo, meninas. Muito bem. O pessoal, queria agradecer todo mundo aqui, parte dos fãs clubes, são dois, né, falou? Isso, tem o UFC Igor Gonçalves, a Central Igor Gonçalves, tem Meu Orgulho Igor Gonçalves, eu acho. Desculpa, tá, gente? Pelo amor de Deus. Show de bola. Todos os fã-clubes, um grande beijo pra vocês são fundamentais em tudo isso, viu? É isso aí. Gente, ó, todo mundo que tá acompanhando aqui, não esqueça de já fazer aquele carinho pra gente lá e já se inscrever no canal, ativar as notificações, compartilhar aí pra todo mundo saber que a gente tá ao vivo aqui. O que mais que tem pra gente aí? Cara, vou cantar A Esquece Eu, que eu gravei com o Vitor e Luana, meu DVD, pode ser? Boa, isso é boa. Fazer ela aqui. É uma música que é composição do Vitor, que inclusive gravou junto comigo. E, cara, ele me ajudou muito nisso aí, que é uma composição de compositores gigantesco da música. E ele falou: Igão, grava que eu te garanto. Ele falou assim: cara, é muito bom, né, cara? Fazer ela inteira, pode ser? Metadezinha? Claro, pode fazer. A culpa é sua do que aconteceu. Você devia dar um curso de como criar no mundo, de criar uns vagabundos como eu. Agora o meu carro tá cheio de som, gravando, batendo placa, derrubando latão. Você criou um monstro do paredão. Agora que eu peguei fama de vagabundo, agora que eu passei na mão de meio mundo, que eu tô vivendo as camas que cê não viveu. Esquece eu, agora que eu peguei fama de vagabundo, agora que eu passei na mão de meio mundo, que eu tô vivendo as camas que cê não viveu. Esquece eu, esquece eu. Rapaz, você tá doido. Eu podia de vez em quando fazer umas músicas ruins pra dar uma incrementada, porque senão a gente fica embalando só com as boas e fica meio assim no negócio, né? O Thiago tinha mandado um recadinho aqui pra mim e falou assim: Hamilton, cara, não conheci o Igor e já tô começando a baixar as músicas dele aqui. Não, espera acabar o episódio. Fica assistindo a gente. Então você vai ter que baixar as músicas e demora. Espera um pouco. Depois você baixa, marca e só salva, né? Pra não ter nenhum problema. Isso aí. Ô, Igor, e vamos falar agora, cara, sobre esse seu, essa gravação sua, cara. Sei. Pô, que trabalho maneiro aí. A gente já tá acompanhando essa repercussão. Como que foi essa produção aí desse DVD, dessas músicas, desse CP? Certo, cara, esse DVD, o DVD Fase Nova, foi um projeto que eu tenho desde quando eu comecei a carreira solo. Eu falei, cara, eu preciso gravar um projeto grande, que eu sempre sonhei, assim, projeto maior. Só que tava difícil, porque esse meio é difícil demais, é muito difícil. E
meio que no começo deu uma amenizada assim, não ia rolar muito por falta de orçamento e tal. E aí meu tio e minha tia, meus padrinhos, acreditaram em mim, meus empresários hoje também, muito obrigado por acreditarem em mim. Eles falaram assim, ó, faz o projeto lá que a gente vai ajudar você nessa. Pô, muito que obrigado, legal. meu tio Cláudio, minha tia Elizabeth, tia Lola. Beijo pra vocês, amo vocês demais, amo vocês, a família de vocês também. E eles me ajudaram muito nesse projeto, cara. Desde o começo, assim, eles me deram assistência demais. E rolou, esse DVD rolou, eu juntei com pessoas maravilhosas também pra trabalhar comigo nesse DVD. E foi da melhor forma possível, não poderia ter sido melhor. Cara, e o bom, porque foi feito num lugar bem bacana, assim, Sim, tava sim. bem intimista, né? Porque Demais, a galera ali presente e tal, Uhum. e eu acho assim, né? É claro que fica aquele nervosismo, né? Aham. Até tudo sair, Sim. tudo. Mas a hora que o resultado fica pronto, é Não, bem você bacana. fica maluco. Cara, antes do dia do DVD, tipo um dia antes, a gente tem que ir lá, o artista tem que ir lá, assim, Sim. ver como tá o palco, ver como tá a iluminação e tal, os caras conversam contigo e tal. E aí eu olhava assim, cara, falava, mano, isso aqui foi feito pra mim mesmo, velho, isso É. é muito massa. E aí, no dia do DVD, foi um cara lá, um preparador vocal, foi o cara preparador de presença de palco também, e eu lembro muito massa o que ele me falou. Falou, ó, aqui, você é o dono disso aqui tudo. Você Pô, vai que entrar legal. lá no palco e você vai destruir, porque você é foda. Ele falou desse jeito. Pra Bom, dar cara. um gás, né? E quando ele me falou isso, velho, você entra com sangue no olho no DVD, assim. E É. parecia que, tipo, eu tava fazendo aquilo ali há muito tempo. E foi muito massa, que eu não senti. E o povo veio junto comigo também. Sim, e é isso sim. que eu falo. Quando o povo vem junto, velho, Não esquece. tem como dar tá errado, doido. né, cara? Foi Show muito de massa. bola. Ó, quero falar aqui da Marcão Imports, grande Marcão, toda a linha Apple pra você, aquele preço especial com 1 ano de garantia, tá? E agora o Marcão tem uma máquina lá que é do outro mundo, viu? Você estragou o seu telefone, não precisa jogar fora não, porque lá você vai encontrar tudo que o seu Apple precisa, é isso mesmo, tá? O seu iPhone, às vezes ele quebra um cantinho, o cara fala, tem que trocar a tela inteira, tem que fazer alguma coisa. Não, cara. Todos os reparos são feitos por uma máquina de última geração que o Marcão tem. Então, para você que quer saber dessas novidades, quer comprar também aí a sua Alexa, MacBook, o iPad, o Apple Watch, tudo aquilo que você quer, procure o Marcão Imports, tá? Vá direto lá no Instagram, @MarcãoImportsRP, @MarcãoImportsRP. Lá você encontra também, tem copos originais da Stanley, você vai encontrar também todos os acessórios para o seu iPhone, para todos os produtos Apple e também de outras marcas, tá? Além disso, lá você encontra uma coisa bem bacana que tem a troca do alto-falante e o reparo em geral. Não é todo mundo que faz isso, tá? O Marcão faz isso para você e lá tem perfumes importados também. Fica lá no edifício Plaza Capital, tá bom? Manda lá no 997597338 ou direto no @MarcãoImportsRP. Quero falar da Interessências, aromatizadores, lá você vai encontrar perfumes finos, matérias-primas, essências, óleos essenciais, tudo isso com aquele cheirinho e a qualidade com assinatura que só a Interessências tem, tá? Se você não conhece ainda, fica lá na Arthur Nonato 6787, Arthur Nonato 6787, lá no Jardim Maracanã, @Interessências no Instagram e tem também o interessências.com.br. Ó, semana que vem, quinta-feira, dia 8, é feriado, mas a gente vai estar aqui ao vivo com o nosso podcast, tá bom? E nós vamos receber aqui o pessoal da Escola Bá Multicursos. A família vai estar aqui para a gente trocar uma ideia. A Escola Bá, ela tem aulas de natação, hidro, tem também judô, balé, funcional, música e também inglês. Tudo isso em uma única escola e com 2 unidades em Rio Preto. Uma fica na José Roberto Bresser, 547, lá no Jardim Universo. E a outra na rua Ricardo Siqueira Abreu, 241, lá no Jardim Vista Bela, tá? Manda um WhatsApp, 991388318, 991388318, para você agendar uma visita, para você poder conhecer toda a estrutura da Escola Bá. Tenho certeza que você vai se impressionar, tá? Quer saber mais informações? Vai no @Escola Bá no Instagram. Fica Escola Bach, tá? BACH, Escola Bach. Junto com a gente também. E na quinta-feira que vem a gente vai estar contando um pouquinho da história. Pra gente fechar esse bloco aqui dos patrocinadores, o Mercadão Agropet com preço bom, ninguém compete, que é a maior rede pet 100% Rio Pretense. São 7 lojas. Tem em Ibirá, tem também em Badibacite e aqui em Rio Preto são 5. Tem no Shopping Cidade Norte,
Rio Preto Shopping, Delegado com a Constituição, Fernando Costa e Nossa Senhora da Paz. @Mercadão Agropet, com preço bom ninguém compete, tudo aquilo que você precisa pro seu animalzinho e também ração e tudo mais, tá? Entra lá no Instagram para você saber das novidades, vem aí mais eventos do Mercadão, vai ser muito bacana e eu gostaria muito que você participasse. A gente estava falando do seu DVD, né? Tava falando dessa criação. Como é que foi fazer o repertório, né? Porque essa parte eu acho que é uma das mais complicadas também, porque umas 3, 4 gavetas de música e aí você tem que começar a selecionar, tem que começar a ver certinho se são só composições suas, se são de parceiros. Como que foi também, assim, as participações, né? Quem que vieram, como que foi feito tudo isso? Cara, que nem você falou, o repertório é uma das partes mais difíceis de um projeto. Eu acho que você sentir o que o público pode sentir neles também é muito difícil. E quando a galera vai gravar, assim, DVD, a galera opta muito por, vou gravar composição minha só, não sei o que, no repertório. Mas eu optei por gravar, tipo, 3 músicas minhas e 3 músicas que não foram minhas, assim, que não são minhas. E na época, para selecionar o repertório, a gente vai no estúdio, inclusive um grande abraço ao Gabrielzinho Azevedo também, lá do Loft Studio. A gente vai no estúdio, senta com o Gabrielzinho lá, o produtor, a gente escuta muita música, velho. A gente escuta muita música. E quando a gente fala, essa aqui bateu, tipo, você sentiu também? Bateu e tal, então é essa. E foi muito difícil, assim, porque a gente, cara, trabalha muito nesse negócio de repertório, a gente, quando vai gravar um projeto, a gente fala assim, caramba, vamos tirar uns dias pra compor músicas inéditas e tal. Ou até, inclusive nesse projeto aí que eu gravei, tem músicas antigas que eu fiz e falei, caramba. Inclusive a Beijo Diferente é uma música que faz um tempo que eu fiz já, que foi lançada, a primeira que foi lançada. E a Fase Nova, que faz bastante tempo também que a gente fez ela. Então é assim, a gente senta muitos dias assim pra selecionar uma música, grava a guia, não sentiu, vamos gravar a guia da outra e não sei o quê. E é assim, cara, mas é, que nem você falou, é uma parte muito difícil, assim. E sobre as participações, os meninos Vitor e Luan não poderia ser diferente, porque eles dão um gás muito massa na minha carreira, eles me ajudam demais da conta, e são irmãozaços demais, assim. Não poderia ser diferente, eu chamei eles e eles falaram, não, bora, não sei o que, foram. O Gui Heitor, uns meninos especial demais pra mim também, os meninos é gente boa demais. O Heitor, a gente conversa desde antes de ele ter dupla. Eu falei, mano, monta a dupla com o Guinho. Eu fui um dos fundadores do Gui Heitor, né? Eu vou cobrar eles. Monta a dupla com o Hugo que vai dar certo. E os meninos hoje em dia fazendo um sucesso muito massa também. E era pra ter uma terceira participação que era a Yasmin Santos. Sim. Só que por conta de agenda e etc, não deu certo. Mas é muito massa. A gente procura trazer pessoas assim que a gente se identifica demais, assim, né? E que também é uma coisa mais fácil, porque eu já tive a oportunidade de fazer uma entrevista com eles, com o Gui Heitor. Massa. E que inclusive o Heitor é irmão do Foca, né, cara? Isso. Pô, que Deus o tenha. Que é um cara também que eu acho que já... Ele conheceu a maioria das duplas e bandas da cidade. Todo mundo tem uma história com o Foca que é inacreditável, né? A Aline tá aqui, ó, viciada em colecionador de porquês. Que massa, velho. Realmente é incrível, né? Quem mais aqui? A Elisângela. Nós te desejamos muito sucesso, pois você merece tudo de bom. Um abraço dos amigos Júnior e Elisângela. Que massa. Bora comer aquele sashimi. Bom demais. Me chama também, viu, Elisângela, se você quiser. Você gosta? Mas eu como pouco. Pode deixar que no dia eu vou pegar só pode pegar um temaki, pra não gastar muito aí, né? Quem mais aqui? A Gisele Godoy, sucesso Igor, a Thaís, tá aqui, ó. Nossa. Sucesso Igor, suas músicas são lindas. Muito obrigado, viu? O Renan Odilmar, tamo junto, Hamilton. Ô Renan, um abraço pra você, cara. Obrigado aí, viu? A Gabi tá falando que esse DVD realmente tá muito linda, muito lindo. A Tereza Luz, essa aí eu adoro, que é a música que você tava cantando, né? Massa. E, cara, é muita gente que tá aqui no chat. Queria agradecer a todo mundo que tá mandando o seu recadinho aqui. Espero que todo mundo esteja aí já se inscrevendo no canal. Isso aí. E trocando essa ideia junto com a gente. Cara, e agora? Você já tá com essa música, todo mundo já tá conhecendo, todo mundo já tá andando faz um tempinho, todo mundo já sabe a letra de cor. Sim.
2023, estamos chegando na metade do Sim, ano, né? rápido demais da Cara, conta, tá né? voando. Voando. E o que você tá pensando em fazer? O que vem aí? Quais são as novidades ainda para esse ano? Então, Tem alguma parceria nova? Alguma música que logo alguém vai lançar que tem a sua assinatura? tem demais, cara. A gente, depois da Colecionador de Porquês, a gente, antes de lançar Colecionador de Porquês, a gente tinha vários projetos de tipo, vamos lançar o DVD e já vamos pensar em algo mais, tipo um single, por exemplo, com uma Sim. participação e tal. Só que a Colecionador de Porquês tá impressionando a gente. Ela Sim. surpreendeu de uma forma gigantesca, assim. Ela viralizou no TikTok. Tem um vídeo meu no TikTok que tá com quase 500 mil visualizações da música. Show, cara. E a galera abraçou muito, virou trend no TikTok, foi muito massa. Então a gente falou, opa, vamos dar uma segurada nisso aqui e tal. Só que já tem umas músicas selecionadas já tem Boa. umas músicas selecionadas. Participações e negociações também, a gente tá Show, conversando bastante também. E do lado, o Igor compositor, tem bastante música vindo aí, se Deus quiser. No novo DVD da Yasmin Santos, vem 4 composições novas, inéditas, que a gente escreveu. A Juliette vai gravar uma música minha, com participação. Que Juliette, show, muito cara. massa, Que velho. legal. É uma participação muito fera, vocês vão gostar demais da conta. Vem mais 3 músicas no DVD do Vitor e Luan também, no novo DVD agora que eles vão gravar. Cara, que legal. Então tem bastante coisa ainda, tem bastante coisa massa. Vocês vão gostar bastante, vocês vão gostar. Muito bem. Ó, enquanto você pega o violão pra gente cantar Top. mais alguma coisa, quero falar aqui da T-Flow, que é a marca dos artistas e que tá junto com a gente também aqui no Ar com Hamilton, tá? Gente, a nova coleção da T-Flow tá sensacional, principalmente essa coleção outono e inverno aí, tá todo mundo com friozinho e lá tem muita coisa bacana. Dê uma passadinha lá no Iguatemi, tá? @T-Flow Iguatemi Rio Preto pra você saber das novidades. Inclusive também tem aí o Dia dos Namorados pra você presentear a pessoa que você ama, nada melhor do que um presente da T-Flow. Tem a Vida Leve também, que é uma franquia aí de cafeteria saudável que vem conquistando todo mundo, né? Para você que tá a fim de viver com a qualidade de vida melhor aí, aquela alimentação com qualidade. São mais de 30 combinações de marmitas fits personalizadas, mais de 60 unidades por todo o Brasil. Em Rio Preto, fica na Antônio de Godói 3796, lá na Redentora. Tem o WhatsApp que é o 992708255 e também atende pelo iFood, tá bom? O @Vida Leve Saudável. E pra gente fechar os patrocinadores, tem aquele recadinho do Botini, que com certeza esse não pode faltar, tá bom? O Botini vai trocar uma ideia com a gente e depois eu vou dar 2 recadinhos e o Igor já canta as modas que tá todo mundo esperando aqui. Olá, aqui Botini! Que tal receber informações de qualidade sobre os produtos que você mais ama, hein? Eu quero, Botini! Então faça agora mesmo o seu cadastro na newsletter da Doutor Infonet. É só acessar doutorinfonet.com.br, colocar o seu nome e e-mail e pronto! Você vai ter acesso em primeira mão a novidades e promoções desta loja incrível! E não esqueça, os menores preços sempre estão na Doutor Infonet e a compra é totalmente segura. Use seu cartão de débito e crédito e receba tudo em casa, em qualquer lugar do Brasil. Quer novidades e promoções? Sim, Botini! Então vem pra Doutor Infonet e compre, compre, compre! Acesse agora doutorinfonet.com.br. Boa, então você já sabe, né? doutorinfonet.com.br, doutorinfonet.com.br para você saber das novidades que só a Doutor Infonet tem para você. Quero falar também aqui da Estilo Estética Automotiva, nossa nova parceira que tá chegando com tudo aqui, tá? Serviços de detalhamento automotivo, tem também aí aquela proteção de pintura com qualidade e preço justo, tá bom? Gente, tá com a nota 4,8 do Google, que você sabe que é aquela nota show de bola, tá? Não esqueça aí de você seguir Estilo Estética Automotiva, @Estilo Estética Automotiva, estilo é com Y, tá? E S, estilo com Y e S, fica na Campos Sales 1655 e você manda um WhatsApp no 981769568, tá? Fala lá com o Marcelão e com toda a galera da Estilo, que com certeza o pessoal vai fazer aí aquele esquema tático para você e deixar o seu carro lindão. E quero falar também aqui do nosso grande parceiro também, que é o Joe Wood. É isso aí, cara. Ó, a gente vai fazer uma promoção logo logo. O Joe Wood, você sabe que o que ele faz? O que tá morto na natureza,
a Joe Wood eterniza criando peças exclusivas. Sabe aquelas tábuas sensacionais? Tem uma tábua que já vem com o abridor, tem tábua também que ela tem aquele diferencial, e além disso, agora também ele está fazendo umas coisas, que é uma coisa impressionante, tá? Para deixar as noites mais aquecidas, está fazendo uma lareira ecológica rústica, que é sensacional. Lareira ecológica rústica, esse é o recadinho da Joe Wood, que tá junto com a gente por aqui. Ó, é o seguinte, só para falar, não foi um perrengue, tá? Não foi um perrengue, pode vir, só queria dizer para vocês que não foi piriri, foi apenas ali para poder fazer um negócio, porque isso acontece, tá sempre aqui junto com a gente, mas já tá firme e forte aqui para a gente poder fazer a última parte aqui do nosso podcast. Ó, pra gente encerrar, antes da gente passar aqui redes sociais e tudo mais, o Carlão tá pedindo pra você mandar música aqui, o pessoal que tá lá no YouTube, o pessoal que tá no chat, Top. tá aqui, ó, mandando aquele alôzinho aqui. Vamos andar com o porta-malas aberto tomando uma. Você é o melhor, viu? O pessoal tá mandando aquele salve aqui. Não, a galera é demais, né, cara? O pessoal que eles mandam e já quer fazer o negócio. O Francisco Segato, doutor Francisco, vai estar junto com a gente aqui em julho. Um abraço pro senhor aí, obrigado, viu? A Cristina também tá mandando aquele abraço aqui. E o Carlão. E o Carlão tinha falado aqui pra você cantar umas modas aí pra gente poder encerrar. Top. Cara, fica à vontade aí, a música que você... antes disso, duas perguntinhas. A primeira, né, você tava falando sobre que vem muita coisa nova por aí. Sim. E tal. Você tem ainda aquele sonho especial de você estar no palco com algum artista que você admira muito, que você ainda não cantou, não compôs pra ele ainda? E queria que você falasse sobre coisas aleatórias também que já aconteceram na sua vida aí, lugares aleatórios que você já cantou, que você já participou de alguma coisa. Cara, então, o Luan Santana é uma inspiração muito grande pra mim, assim. É uma inspiração muito massa. É um cara, tipo ele, Gustavo Lima, Henrique e Juliano, dividir palco com eles é uma meta, é um objetivo. E, cara... O Luan Santana, eu tive a honra de conhecer ele esses tempos atrás, porque a gente compôs pro projeto dele e tal. Sim. Não deu certo de entrar em nenhuma composição, mas eu conheci ele. Quando a gente compõe, a gente grava guias, né, da composição para mostrar pro artista. E ele ouviu minha voz e tal, e aí um amigo em comum, meu e dele, assim, tipo, apresentou eu pra ele e tal, falou que eu era o cantor da guia e tal. E aí ele falou, caramba, velho, que massa, velho. Quando chega a guia dele, dá até gosto. Ele fala, cara, legal, é muito massa escutar isso. Quando eu trombei ele assim, eu falei, mano, parecia uma entidade, né? Uma entidade. É um negócio diferenciado. Caraca, velho. Muito massa. E coisas aleatórias, velho. Onde que já aconteceu na minha vida. Teve uma vez que eu fui pra São Paulo e eu fui do nada. Tipo, eu fui parar na casa da Rafaela, irmã do Neymar, velho. Você tá brincando, Do nada, velho. Foi um amigo em comum nosso também, falou, mano, a gente tava em São Paulo sem fazer nada à noite, e aí ele mandou mensagem pra uma amiga dela que mora com ela e tal, pra Monique, e a gente foi parar lá do nada na casa dela, velho. Quando eu fui ver, eu tava na casa da Rafaela, irmã do cara. Tipo assim, eu falei, mano, que é isso, velho? E aí, tipo, a gente assistiu a final da Libertadores lá, Santos e Palmeiras, foi em 2019, se eu não me engano. Cara, foi muito massa, foi um negócio muito aleatório, assim, na minha vida. Muito, muito, muito aleatório. E foi muito da hora, uma experiência muito foda, assim, cara. Quem sabe você vai ser um novo parça do Neymar aí? Já pensou? O Neymar pode dançar uma música minha. Não, tem que fazer uma música. E fala assim, ó, toda vez que você fizer uma música, você dança a música do Igor aqui e tal, faz Pode dançar, pelo amor de Deus. Faz um gol aí e dança minha música. E tem músicas suas mais agitadas também, tipo um sertanejão e tal pra galera? Tem? Vou fazer aqui a Beijo Diferente, que é uma música agitadona, foi a primeira lançada do DVD. Sim. Beijo Diferente pra vocês aqui. Nesse estou, já virei mais de 15 long neck. Esquece, cê não me merece. Se liga aí que eu tô voltando, vou botar pra moer, beijando toda a boca que eu vejo na minha frente. Tô aberta a beijos diferentes. O que você não fez, tem outra que faz.
que tira minha roupa e não tira minha paz, que tira minha roupa. O que você não fez, tem outra que faz, que tira minha roupa e não tira minha paz, que tira minha roupa, não tira minha paz, não tira minha paz, que tira minha roupa, não tira minha paz. Ave Maria. Você tá doido, que é isso? Igor, cara, agradecer muito sua participação aqui, show de bola. Eu que agradeço. Foi um dos véio. episódios mais bacanas, assim, mais alegres que a gente já teve aqui véio. até hoje. E, cara, que bacana, quanta música boa você tem, quanta parceria que tem pela frente aí, talento que você tem, cara, em 22 anos, ou seja, tem muita coisa pra você ainda construir, né? Amém. E que Deus possa estar pavimentando essa estrada da sua vida com muito sucesso, muita saúde, né, pra você poder fazer tudo isso aí. Queria que você aproveitasse aqui, nesses últimos minutos aqui, mandasse os seus alôs, redes sociais, onde encontra suas músicas, Certo. e shows, agenda e tudo mais. Fica à Certo. vontade. Eu queria agradecer demais pelo convite de participar aqui do podcast no ar. Cara, uma honra gigantesca, Pô, de que verdade isso, honra mesmo. minha. Gostei demais da conta. A agenda de shows a gente vai abrir agora novamente, em breve pra vocês na internet aí, no meu Instagram. @Igor Gonçalves Cantor, pra você que não me segue no Instagram, @Igor Gonçalves Cantor. Também é o mesmo @ no TikTok, em todos os lugares. Sim. E, cara, mandar um alô pros meus pais, meu irmão que tá aqui comigo, me ajudando Show. hoje. Minha namorada, família dela, Gabi, te amo. E, cara, também mandar um alô pro Leonardo, meu cunhado, que ele gosta de um licor 43. Eu tenho uma história dele que ele já deu um PTzinho de 43 e eu falei que eu ia Verdade? explanar. É porque você vai bebendo devagar, você não vai sentindo o Mas esquema depois, a hora tático. que- Aí depois, cara, O esquema tático. vem a carreta furacão, né? E já começa a aparecer os fofão, os trem pela. Você já, não é verdade? Você Vixe você Maria. tá, é louco. Isso aqui é um veneno, velho, misericórdia. Então Mas ele- eu tô de levinho aqui. Então ele já fez. Deu perda total, muitas vezes aí na situação. O bicho gosta de um licor 43, tá doido. Boa. Muito obrigado, Cara, viu? obrigado aí. Obrigado a todo mundo que ficou assistindo a gente aqui, tá? Semana que vem, dia 8, nós vamos estar aqui no feriadão com a família aí, que vai estar trocando uma ideia com a gente da Escola Bar. Vai ser muito bacana. No dia 15 vai ter o Theo e Luan, vai estar participando com a gente aqui também. bom. Dupla show de bola. Aí temos ainda o nosso querido Murilo, vem também aqui a Tuane, vai estar trocando uma ideia com a gente. São um casal de tatuadores, fotógrafos, e estão viajando. Inclusive, hoje, nesse momento, eles estão fora do Brasil e vai estar trazendo mais histórias aqui pra gente poder contar. E pra gente fechar o mês de junho, tem a Tamara, a portuguesinha, que vai estar contando a sua história aqui no Brasil, como que é morar no Brasil, morar em Rio Preto, aqui na nossa região, e poder estar participando com a gente. Essa aqui é a nossa temporada do mês de junho, que tá show de bola, e hoje a gente abriu com chave de ouro. Que massa, velho. Cara, pra encerrar, canta a música que você quiser, manda Fechou. aí pra gente. Eu Bora vou lá. fazer uma que eu vou lançar em breve. A gente vai lançar o EP completo do DVD. Sim. E eu vou cantar uma que chama Melhor Momento, que Show. significa da minha carreira também. Eu acho que eu tô vivendo o melhor momento. Eu vou cantar pra Que vocês legal, aqui. cara, que legal. E muito obrigado de verdade Pô, pelo convite, viu? Tamo Deus junto. abençoe de Logo, logo vai ter a verdade. parte 2 aí, É com isso aí, se Deus certeza. quiser. Muito obrigado a todo mundo que tá assistindo também. Deus abençoe cada um de vocês. E é nóis. Valeu. Vou cantar pra vocês o melhor momento aqui agora. Aonde você vai com esse sorriso? Supera eu em tão pouco tempo, é só improviso. Tá falando por aí que acabou o sentimento. Você vive postando que tá no seu melhor momento. A impressão que você passa pro povo é que tá 100%. Mas tá zero beijo, tá zero cama, tá zero amor. Aonde cê me superou? Aonde cê me superou? Tá zero beijo, tá zero cama, tá zero amor. Aonde cê me superou? Aonde cê me superou? Valeu demais, tamo Valeu, junto. pessoal. Boa noite. Valeu, gente. Tchau, Obrigadão. tchau.